Graças a Deus, meus amados, é um motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez para uma ministração da EBD. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida das coordenadoras, da irmã Lídia, da minha esposa. Que Deus assim esteja abençoando poderosamente, não só a vida dos líderes, mas a sua vida que tem participado assim nas EBD. Que Deus esteja abrindo seu entendimento, o seu conhecimento e que a cada dia esteja dando sabedoria e conhecimento para cada um dos meus amados. Gostaria que você curvasse sua cabeça, se você puder, fechasse os seus olhos para a gente estar assim orando e iniciando a EBD. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pelo mais um domingo que o Senhor nos concede na Tua presença. Que o Senhor esteja nos ensinando a cada dia a Tua palavra, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, que aquele que não tem sabedoria, que peça a Ti que o Senhor daria sabedoria. Que o Senhor esteja dando sabedoria, ó Pai, não só a mim que estou passando a Tua palavra, mas todos aqueles que vão de receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos entrar agora no livro de Crônicas. Eu vou dar assim, 1ª e 2ª Crônicas, porque algumas coisas de 2ª Crônicas e de 1ª Crônicas já foi falado aqui no livro dos reis de Israel, e aqui a gente vai complementar o livro de Crônicas. Muitas das vezes você fica bem assim, rapaz, eu não vou ler o livro de Crônicas porque é um livro muito chato, que fala de genealogia, essas coisas, eu não entendo nada, mas eu quero ser o mais breve possível aqui para que você venha assimilar muitas coisas, que você possa pegar aí papel e caneta e anotar algumas coisas aqui que eu vou passar, que vai ser de suma importância para cada um dos amados. Na Bíblia hebraica, o livro de Crônicas, ele fica no final da Bíblia. Aí na Septuaginta, que foi a tradução dos 70, fica onde está aqui hoje, aqui, depois de 2ª Reis. E o nome do livro, anota aí, o nome do livro, que é Crônicas, que a gente vai estar estudando. O nome do livro o significado é os acontecimentos dos dias ou as coisas esquecidas. O autor, a Bíblia não fala o seu autor. Alguns falam o cronista, mas pela data que foi no século V, ou seja, no ano 538 a.C., alguns estudiosos atribuem a quem? A Esdras, porque o livro foi escrito depois de quê? Depois do exílio, que eles voltaram do exílio para Israel, para a reconstrução dos muros de Israel e para a construção do templo. Agora vamos aqui dar uma pequena pincelada aqui em alguns assuntos. Você vai ver aqui no capítulo 1, você vai ver aqui os descendentes de Adão. Interessante que o cronista ele usa aqui, a passagem de Gênesis capítulo 5, anota aqui no capítulo 1, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 10, Gênesis 25 e Gênesis 36. Aí vamos ver aqui. Aí o que é que significa isso? Genealogia. Genealogia significa o quê? O livro das gerações. O livro das gerações. E aqui, meus amados, interessante que nessa genealogia aqui, de 1ª Crônicas, no capítulo 1, que está lá em Gênesis, no capítulo 5, ela traduz toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Interessante que o hebraico é diferente do grego, porque cada palavra no hebraico ela tem uma raiz. Aqui, no capítulo 1, no versículo 1 ao 4, você vai ver até Jafé. Mas no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver até Noé. E cada nome desse tem um significado. Cada um desses nomes. Eu gostaria que você anotasse, que aí, no final, eu vou explicar isso para os meus amados. Aí você vai ver, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Ao significado, anota aí, Adão, homem, ou seja, aquele que veio do barro. Adão, homem. Sete, apontado ou mostrado. Sete, apontado ou mostrado. Aqui é o significado do nome, da raiz, do nome desses homens aí. Enos, mortal, fraco ou miserável. Enos, mortal, fraco ou miserável. Cainã, aflição, desgraça, lamentação, o significado desse nome. Cainã.
Malaléu, ou seja, santo de Deus, abençoado de Deus. Malaléu. Jared, descerá. Jared, descerá. Enoque, ensino ou instrução. Matusalém, sua morte trará. Sua morte trará. Lameque, aflição ou ausência de esperança. E Noé, descanso, deleite. Meu querido, ó, você vê como é muito bom a gente estudar o livro de Crônicas. Você vai ver que Jesus, ele era familiarizado com esse livro de Crônicas aqui. Você vai ver isso lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 35. Quando ele fala, né? Ele está lá conversando com os fariseus, ele fala que desde o sangue do justo Abel, que vai ser cobrado até a morte de quem? Até a morte de Zacarias, que foi morto entre o templo e o altar. Jesus está citando a passagem de 2 Crônicas, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 24, versículo 20 ao 21, você vai ver Jesus ele recitando o livro de Crônicas. Por isso que a Bíblia é um quebra-cabeça, que nós temos que estudar toda ela. Olha para você ver, nessa genealogia que muitas das vezes você lê aqui, você não entende nada, você não entende nada. Rapaz, que negócio é esse? Que tanto nome estranho, nome ridículo, nome feio. Você vai ver, a genealogia era usada para quê? Para legitimar a posição de quem? De uma pessoa aqui, do povo de Deus, para legitimar uma pessoa ou uma nação. E nós vamos ver aqui, ó, que começa de Adão. Nessa genealogia aqui, ó, esses nomes que você botaram aí, de Gênesis 5, se resume toda a Bíblia. Você, rapaz, essa genealogia se resume toda a Bíblia. Quando você coloca esses nomes em ordem, forma a seguinte frase, ó, para você ver. Forma a seguinte frase: ao homem mortal está determinado penalidade, mas o santo de Deus descerá à sepultura, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança descanso eterno. Para você ver, meu querido, como é forte isso aí. Como é forte. Só essa genealogia se resume toda a Bíblia, onde está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí, eu estou falando isso aqui só para você ter fome e sede de você estudar o livro da genealogia, o livro de Crônicas. Tem coisas que você só vai encontrar aqui, nesse livro aqui. Tem coisas que você só vai encontrar aqui. Vamos lá, passear mais um pouco aqui, ó. Aí você vai lá para o versículo 10 do capítulo 1. Você vai lá, o descendente de quem? O descendente de Cã. Quem é Cã? Cã, filho de Noé. Cuji gerou a quem? A Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Aí se você não conhecer as escrituras, você não vai entender o que é que o cronista está dizendo aqui. Ele está citando a passagem de Gênesis capítulo 10. Anote, meu querido, eu gostaria que você anotasse tudo que eu estou falando aqui para você. Eu não vou fazer aqui uma pregação, mas sim um ensino das escrituras. Ele está citando aqui, ó, o cronista, ele está citando Gênesis capítulo 10, no versículo 8, do versículo 8 em diante, que está falando de Nimrod, que era um poderoso caçador diante de Deus. Aí você, quem era esse Nimrod? Nimrod foi o primeiro homem a edificar Babilônia. Ele edificou também a cidade de Nínive. O seu nome significa revolta, rebeldia, Nimrod. Nas histórias extrabíblicas, só para você ver como esse cara era atribulado. Nas histórias extrabíblicas fala que ele casou com a sua própria mãe, Samiramis, onde nasceu o seu filho Tamuz. Imagina a tribulação. Aí você já vai lá para Ezequiel, anota aí, Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Nos versos antes você vai ver onde Deus, ele chama o profeta Ezequiel, ele fala para ele, ó, venha que eu vou lhe mostrar muitas coisas, cava aqui na parede. E ele vê lá os anciões de Israel se prostrando diante das pinturas que estavam feitas na parede. E depois aí Deus fala para ele, eu vou lhe mostrar mais coisas do que eles têm feito. E o que é? Aí viu as mulheres chorando por quem? Chorando por Tamuz. Chorando por Tamuz. Quem é esse Tamuz? Tamuz, a história conta que esse Tamuz era filho de Nimrod com Samiramis, a sua própria
mãe, a sua própria mãe. Por isso que é bom a gente estudar as escrituras por completo, meu querido. As escrituras por completo. Por que as mulheres estavam chorando? Estavam idolatrando, dizendo que ele era um Deus, que ele tinha morrido no verão e tinha nascido na primavera, onde tinha rituais de quê? De fertilidade, onde as mulheres tinham práticas sexuais dentro do templo com os homens, dentro do templo a Tamuz. Só para os irmãos entender aqui. Aí Nimrod, o poderoso caçador diante de Deus. Que caçador? Ele caçava animais? Não. Ele caçava pessoas. O primeiro homem a escravizar pessoas foi esse homem aqui. Nimrod, diante, está dizendo que ele estava em encontro a Deus. No original é isso, ele estava em encontro a Deus. Ele não estava em posição de redição, mas sim de rebeldia diante de Deus. Aqui você vai ver aqui, ó, toda a sorte de atribulação foi esse homem aqui que trouxe. Só para você ver, um versículozinho, se você não vê em todas as escrituras, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que? Que você vai ficar sem entender. Amém? Está bem explicado aqui? Aí depois, ó, nós vamos pular lá para o versículo 34 do capítulo 1. Eu não vou dar aqui falar de toda a genealogia, mas eu vou dar aqui os principais aqui só para os meus amados entenderem. Aí você vai ver aqui no versículo 34 do capítulo 1. Aqui só é o capítulo 1, ó. Você vai ver, ó. Abraão, pois, gerou Isaac, e os filhos de Isaac, Esaú e Israel. Você vai ver que o cronista, ele não usa o quê? O nome Jacó. Porque aqui, ó, ele está enfatizando que é a nação de Israel. Você vai ver aqui, ó, nessa genealogia aqui, que a nação de Israel não veio por acidente, mas sim segundo os propósitos de Deus. Você vai ver, ó, começando por Adão, passando por Noé, passando por Abraão, chegando a Davi e chegando quem? A tribo de Judá, a tribo de Judá, que nós vamos falar mais adiante aqui. No capítulo 2, você vai ver os descendentes de quem? De Jacó, que era o primogênito de Jacó. O primogênito de Jacó era Ruben. Mas aqui na genealogia aqui, ó, a primeira tribo a ser contada é a tribo de Judá. A tribo de Judá. E por que não foi a tribo de Ruben? Ruben, você vai ver lá no capítulo 5, lá de Crônicas, Ruben, o que foi que aconteceu? Ruben, ele profanou o leito do pai. O que foi isso? Ele deitou com a sua concubina, com Bila. Por isso eram das tribos mais fracas. E Judá, você vai ver isso lá em Gênesis 49, na bênção de Jacó, que o cetro não ia se apartar de quem? Da tribo de Judá. Mas tem algumas coisas aqui que nós temos que aprender aqui. Aí no capítulo 2, no versículo 7, você vai ver aí, ó. Anota aí, capítulo 2, versículo 7. E os filhos de Carme, Acã, o perturbador de Israel, que pecou nas coisas condenadas. Aí você, quem é esse Acã? Aí você tem que voltar para onde? Para o livro de Josué, os livros que nós já vimos. Ó, para você ver como a Bíblia é um quebra-cabeça. Por isso que nós temos que estudar toda ela. Para você compreender o novo, você tem que ler o antigo. O antigo todinho. O interessante é que Jesus ele fazia referência a quem? Ao Antigo Testamento. Você vai ver os apóstolos fazendo isso também. Referência o quê? A antiga aliança. Aí eu vejo muitos crentes, não, para que eu vou ler o Antigo Testamento? Porque tudo que está lá já aconteceu. Aí Paulo, em Romanos, no capítulo 15, versículo 5, ele fala que as coisas que foram escritas para o nosso ensino. Aí o autor de Hebreus, no capítulo 10, ele fala que a lei, que as coisas que estavam escritas no Antigo Testamento era a sombra dos bens vindouros. Que eram esses bens vindouros? O próprio Cristo. Meu querido, interessante que aqui, em cada passagem aqui do Antigo Testamento, onde fala da primeira vinda de Jesus, tem duas passagens falando da sua volta. Isso aqui, quando a gente chegar nos livros proféticos, que a gente está nos livros históricos ainda, quando a gente chegar nos livros proféticos, você vai entender a profundidade de nós estudarmos toda a escritura. Aí você vai ver aqui, quem é esse Acã? No capítulo 6, Deus ele dá ordem a Josué, ó, você vai escolher 7 sacerdotes com chifres de carneiro, a arca da aliança vai na frente, vocês vão rodear a cidade de Jericó 7 vezes, e no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes.
E o que foi? Eles rodearam 14 vezes. Cada dele rodeava uma. Aí no 7º dia rodeou 7 vezes. Ó, e vocês vão tocar as trombetas e vão gritar e as muralhas vai cair. Mas eu vou dar uma ordem para você. Toda a cidade está condenada, menos Raabe e a sua família e todos aqueles que estão na casa dela vai ser poupada porque acolheu os espias na sua casa. E o que foi que aconteceu? Acã, juntamente com seus filhos, pegaram das coisas condenadas, pegaram a capa babilônica, prata, ouro e esconderam na sua tenda. E o que foi que aconteceu? Quando Josué, ele envia 2 ou 3 mil homens para conquistar Ai, eles são derrotados. 36 israelitas morreram por causa de quem? Do pecado de um homem. Aí onde é que entra, meu querido? Olha para você ver. O pecado de uma pessoa. O pecado, ele traz séria consequência. Tanto para ele, como para aqueles que estão ao redor dele. Aí você, misericórdia, mas cada um é responsável pelo seu próprio pecado? Realmente, mas existe a consequência dele. Você quer ver uma coisa? O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Qual a consequência que ele trouxe para dentro da casa dele? Ele trouxe a desgraça para dentro da casa dele. A consequência do seu pecado. E a consequência do pecado desse homem aqui, ele pensava que podia esconder algo de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós vamos prestar conta. E o que foi que aconteceu no capítulo 7? Eu já estou aqui referindo o capítulo 7 de Josué. E o que foi que aconteceu? Josué está lá rasgando as suas vestes. Aí, por que você está assim? Levante, porque anátema no meio do povo. Pegaram o que é meu, dissimularam e esconderam até debaixo da sua bagagem. E o que é que acontece? Deus revela o pecador através de sorte, revela que a tribo era a tribo de Judá e o homem era quem? Acã. E a sentença foi que ele, toda a sua casa e tudo que ele tinha fosse o quê? Apedrejado, fosse queimado, que era para eliminar o anátema. Aí depois você vai ver lá, contar aqueles montões de pedra, e aquele lugar se chamou Vale de Acó, que significa problema. E depois você vai ver lá no livro de Osés que aquele vale de problema Deus transformou em portal da esperança. O nosso Deus, ele é mestre assim em o quê? Em mudar situações. Eu vou dar uma corrida aqui, só falando isso aqui só para que os irmãos venham entender o livro de Crônicas. O livro de Crônicas. Aí no capítulo 5 aqui, ó, que eu falei para os irmãos, né? Os descendentes de Rúben, você vai ver ó, que Rúben, ele o quê? Só repetindo, Rúben, ele profanou o leito do pai. Jacó sabia disso, depois você pode ler o texto lá em Gênesis no capítulo 35. Depois você vai ver isso aí e o que foi que aconteceu. Jacó, se quisesse matar ele, Jacó mataria ele. Mas Jacó não fez isso. E o que foi que aconteceu? Ele não recebeu a bênção da primogenitura. Mas foi Judá? Não. Quem recebeu a bênção da primogenitura foi quem? José. Não, mas José era o filho mais novo. Sim, era o filho mais novo de quem? De Jacó, realmente. Mas de Raquel, da sua mulher amada, ele era o primogênito. Se você vai ver aqui ó, no livro de Crônicas, que o livro que José, ele não está como líder tribal, e sim os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E outra coisa aqui que você vai ver aqui, ó, você não vai ver aqui contando na genealogia aqui. Aqui lista 12 tribos, mas você não vai ver falar na genealogia de Dan, você não vai ver, e de Zebulon. Aí você pergunta, rapaz, por quê? Eu não sei por quê que não está aqui. Essas 2 genealogias não estão aqui, mas consta 12 tribos. Aí vamos lá, dar uma passeada, eu já estou terminando. Aí vamos lá para o capítulo 10. O capítulo 10, onde começa o quê? A derrota de Israel, a morte de Saul. Como eu falei no princípio, tem coisas que os outros livros não falam, esse livro fala unicamente. Você vai ver por que Saul ele morreu. Você vai ver aí, ó, no capítulo 10, a partir do versículo 13. Eu vou ler aqui para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Para os irmãos entenderem, e depois eu vou explicar. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogaram e consultaram uma negromante, e não ao Senhor. Por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Meu querido cronista aqui, ó, ele está citando o texto de 1 Samuel, capítulo 13, versículo
8, onde Deus fala para quem? Para Saul, quando ele foi ungido rei, no capítulo 10, onde Samuel fala para ele, espere 7 dias até que eu diga a palavra do Senhor para você. O rei não estava em condição de oferecer, o rei aqui nessa época aqui não oferecia, depois que Deus ele muda, né? Antigamente os patriarcas que ofereciam sacrifício, depois disso só o sacerdote podia oferecer sacrifício. O que é que acontece? Saul, ele não espera, e o que é que acontece? Ele não oferece o quê? Uma liderança espiritual sobre o seu povo, e o que é que acontece? Ele começa a sacrificar o Senhor. E aí chega o profeta Samuel. E o profeta Samuel fala para ele, se você tivesse esperado, hoje mesmo o Senhor tinha confirmado o seu trono para sempre. Meu irmão, quando eu li isso aí eu fiquei assim, rapaz, misericórdia. Misericórdia, olha para você ver a desobediência de Saul. Saul, ele não perdeu o trono dele em 1 Samuel no capítulo 15, não. Ele perdeu aqui, ó, no capítulo 13. No capítulo 13, só para os irmãos entender aqui. E o que foi que aconteceu? Ele perde o seu trono aqui. Aí no capítulo 15, ó, Samuel, ele não dorme. Aí fala assim, ó, preste atenção. Ó, Deus mandou você matar os amalequitas. Todos os amalequitas. Mate homem, mulher, jovem, criança, velho, animal, mate tudo. Porque quando o meu povo saiu do Egito, eles se oporam a ele. Deus, ó, você vê, o profeta Samuel está citando o livro de quê? Está citando o livro de Êxodo. Por que eu estou falando isso? Só para você ver como as escrituras, ela é importante. Eu estou citando só a palavra de Deus aqui, ó. O que o cronista está citando aqui é o que? A Bíblia está citando o livro de Êxodo. Ele está citando o livro de Êxodo no capítulo 17, onde os amalequitas se oporam a Israel ali. Onde estava lá Moisés orando com as mãos levantadas, onde um estava segurado de um lado e Arão segurado do outro, onde Israel prevalecia. Quando as mãos dele baixavam, Israel perdia, mas aí quando estava erguido, Israel prevalecia. Aí o que foi que aconteceu? Ele não mata o rei Agag. Sabe o que ele fez? Ele não, eu vou pegar aquela ovelha. Como se diz, a brincadeira, quando era criança, meu e seu, esse é meu, esse é seu, esse é meu, esse é seu. Ele pegava as ovelhas gordas, aqui era agradável, não, esse é meu, esse aqui eu vou matar, essa aqui é minha, essa aqui eu vou matar. E o que foi que aconteceu? Ele oferece sacrifício, e lá vem o profeta Samuel, e pergunta para ele, você cumpriu a palavra? Não, eu cumpri. E por que eu estou ouvindo esse balido aí de ovelhas e esse mugido aí de bois? Não, eu peguei para sacrificar o Senhor. Aí o profeta fala, mas tem porventura o Senhor mais prazer em sacrifício do que obedecer a sua palavra? O obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiro. Você fez igual aos feiticeiros. Você é rebelde, Saul. E isso aí, depois você vai ver lá na história lá, você vê, ó, o orgulho desse cara aqui foi tão grande que ele levantou até o mau momento. Saul estava lá. Você vê isso no capítulo 15, na maior tribulação. E o que é que acontece? Ele, não, eu pequei. Aí pensa, cadê o rei Agag? Aí o rei Agag já estava assim, oxe, o furor da morte, o amargor da morte já passou. E eu vou ficar de boa. Cadê? Traga ele aqui. Quando trouxe ele, ó, assim como a sua espada deixou um bocado de mãe sem filho, agora a sua mãe vai ficar sem a sua. E ele despedaçou o rei Agag na presença de todos. E o que foi que aconteceu? Samuel, ele vai saindo e Saul rasga sua capa. E Samuel fala, assim como você rasgou a minha capa, o seu reino será rasgado de você e dado ao homem segundo o coração de Deus. Aí no capítulo 28, ó, para você ver aqui, o Espírito de Deus sai de Saul e vem o que? Um demônio atormentar esse cara. E aí Deus não tinha falado com ele, só para os irmãos entenderem aqui. Deus não tinha falado com ele nem por sonho, nem por profeta, nem por urim, por nada. E o que foi? Deus se calou. Ele foi procurar o quê? Uma negromante, onde ele mesmo, Saul, tinha expulsado das terras de Israel todos os feiticeiros. E aí ele fala com os seus soldados, rapaz, me ache uma pessoa, uma mulher que, pelo ato de negromancia. O que é isso, negromancia? De consulta aos mortos. Você vai ver aqui uma sessão espírita. Uma sessão espírita acontecendo aqui. E o que foi que aconteceu? Saul vai disfarçado. E essa mulher, eu acho que essa mulher é bastante conhecida. Porque o cara, ó, rapaz, lá numa cidade, em Edó, tem uma mulher que ela é pimba.
pode ir lá porque ela vai. E o que foi que aconteceu? Naquilo ali, Saul manda chamar Samuel e aparece o Samuel. E aparece o Samuel e começa a falar com ele. O interessante é que o suposto Samuel ali fala as coisas que o profeta Samuel estava falando. Igual nas outras aulas que eu falei. Irmão, ali não era Samuel, ali era o próprio Satanás. Não, mas o texto ali está dizendo que era Samuel. Realmente, o texto estava dizendo. Mas quando você vai analisar as escrituras, você vai ver que ali era uma aparição demoníaca. Satanás na forma de quem? Do profeta Samuel. Lá em 2 Coríntios 11:14 fala que Satanás se transforma até em anjo de luz e os seus demônios em ministros de justiça. Ele não vai aparecer na forma de uma pessoa que já morreu? Às vezes você que está aí me vendo aí, ó, você não se conformou com a morte do seu filho, do seu marido, você não se conformou com a morte de um parente seu e você tem buscado nisso aí, em contato aos mortos. Caia fora disso. Você sabe por quê? Porque aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Você está se envolvendo com quem? Você está se envolvendo com demônios. Quem tinha essa prática, quem era? Os povos cananeus. De quê? De invocar os mortos, trazendo uma pessoa amada de volta. Na realidade, ali não é a pessoa amada. Ali é um demônio disfarçado na pessoa que você conhece. Lá em Hebreus, eu gostaria que você anotasse, 9:27, diz o seguinte: aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Lá no livro de Jó, capítulo 7, versículo 9 em diante, que diz: assim como a nuvem passa e se desfaz, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, jamais tornará para sua casa. Ou seja, não se envolva nessas práticas, porque essas práticas é demoníaca, como diz lá no livro de Isaías. Se não falar conforme essa palavra, não ouvireis. Não ouvireis. Meu querido, há quase um mês atrás eu estava vendo uma pesquisa que 90% das pessoas não conhecem o diabo. É você, misericórdia. Meu amigo, como é que você vai para uma guerra e você não conhece o seu inimigo? Você tem que conhecer ele. Olha para você ver aqui. Saul mostrou um rei fraco. E a consequência do seu pecado foi o quê? A morte. Aí para você ver, o suposto Samuel lá fala que os filhos dele, todos eles iam morrer. E você vai ver que todos os filhos dele não morreram. Você vai ver aqui nesse livro de Crônicas que ele tinha 4 filhos homens. Aqui fala da morte de 3. Jonathan, Abinadab e Malquissua. Não fala de Esbozete, tem tradução que chama Esbaal, é a mesma coisa. Uma pessoa com 2 nomes, Esbozete ou Esbaal. Você vai ver porque ali não era Samuel. No capítulo 1 de Samuel, depois que Samuel se torna profeta, Deus não deixou nenhuma das palavras deles cair por terra. Se foi algo que Deus proibiu, porque Deus ia trazer esse homem de volta. E aqui está a consequência do pecado dele. Ele morreu porque não guardar a palavra do Senhor, porque desobedeceu contra Amaleque e porque consultou a negromante. Se fosse de Deus, ele ia morrer? Não, ele não ia morrer, ele estava cumprindo a palavra de Deus. Porque ele não cumpriu, Deus o matou, porque ele desobedeceu a lei do Senhor. Eu vou finalizar aqui no capítulo 11, versículo 22, falando de quem? Porque naquele tempo, dia após dia, vinha a Davi para juntar, até que se fez um grande exército, como um exército de Deus. Aqui já estamos no reinado de quem? Do rei Davi. Você vê, Davi começou com quantos homens? 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Ele começa com 400 homens, o seu exército. Você vai ver lá os homens amargurados e endividados. Aí depois você vai ver o exército de Davi aqui, ó. Você só vai ver no livro de Crônicas o tamanho do exército de Davi. Era do tamanho do exército de Deus. Igual ao exército de Deus, que é formado por pessoas fiéis e leais a Deus. Que você, ó, seja fiel e leal a Deus. Que você venha estudar as sagradas Escritura. Meu querido, eu podia aqui falar mais aqui, ó, mas eu tentei resumir o máximo aqui para que você venha aprender, crescer na graça e no conhecimento. Ó, para você ver aqui, numa genealogia dessa, nós encontramos aqui, ó, você vê quanta riqueza nós exploramos aqui. Por isso que é importante de você estudar e meditar nas Sagradas Escrituras, porque a Bíblia é o único livro onde o autor se faz presente. E quando você abrir a Bíblia para ler, peça para que ele abra o seu entendimento, para que você venha compreender as coisas santas. Que o Senhor venha abençoar o seu dia poderosamente e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.